querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, sua amiga do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Quero me achegar até você hoje dentro do nosso projeto de leitura da Palavra de Deus, a fim de cutucarmos a nossa bênção e o milagre que estamos esperando e precisamos da parte de Deus. Amém? Nós estamos meditando na carta aos Hebreus, escrita ao povo hebreu que se converteu a Jesus, que o aceitou como seu único e suficiente Salvador e que, portanto, vivia fazendo o que nós propomos que as pessoas façam, que é ler a Bíblia Sagrada, meditar nos escritos inspirados por Deus, aqueles escritores que tinham o seu coração pautado no serviço com a maior excelência possível ao nosso Deus. Amém? Ontem, em razão assim até da minha correria, eu, por volta das 23 horas, coloquei o capítulo 4 da Carta dos Hebreus aos Hebreus e copiei e colei, né? Coloquei no máximo um textinho, como eu faço. Porém, hoje, quando eu fui pensar no que fazer sobre esse nosso projeto, né, me veio assim ao coração de tratar um pouquinho do que está no capítulo 4, que eu copiei, colei e compartilhei. E não todo o capítulo, mas aquilo que efetivamente, na verdade, embasa todo esse projeto. Amém? E capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 11, do versículo 10 está escrito assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Aqui referindo-se a Jesus Cristo, não é? Quando ele lá na cruz disse, está consumado. Ele ali descansou do seu sofrimento aqui na terra como ser humano e partiu para Deus, né? Ele entregou a sua alma ao Senhor e ele então assim descansou. E aqui está dizendo como Deus também descansou das suas obras, né? Deus fez todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Não podemos nós ousar dizer que não precisamos descansar, seja no sentido de não ter um dia sequer na semana para nada fazer principalmente com aquela gana de ganhar dinheiro, com aquela ambição, né? Como se não tivéssemos Deus. Mas também nada fazer no sentido de, enfim, está ali nos braços do Senhor, lendo a palavra, ouvindo louvores, cantando louvores, passeando com a família, ou tirando um tempo para a família, para brincar, para curtir, né? Que isso é muito importante, a gente precisa amar. A partir do versículo 11 ele diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Aquele descanso é estar com Deus. E estar com Deus já aqui em terra, nesta terra, da qual Ele nos tirará, se nós formos dele. Amém? Não aquele Deus que todos os caminhos levam para Ele, porque além desse Deus não existir, o Deus que existe não aceita esse tipo de palavra que, na verdade, diminui Deus naquele esforço que Ele fez de abrir mão do seu Filho para vir aqui à terra, apresentar um sacrifício no meu e no seu lugar. Amém? Em nome de Jesus. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Aí, aquele descanso aqui também tem a ver com o dia do arrebatamento, né? Assunto sobre o qual temos falado com mais instância nas últimas épocas, né? Nas últimas semanas. A fim de que ninguém caia, né? Vamos nos esforçar para não pecar, para não blasfemar de Deus, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? Aquele sacrifício que Ele fez no meu,
no meu e no seu lugar, foi para nos salvar da ira vindoura, querendo nós ou não, romantizemos ou não a Deus. Há um dia chamado Dia da Ira de Deus, quando Deus julgará todas as obras realizadas aqui nesta terra por todos os seres humanos. É quando nós dizemos assim, descanse em Deus e para de ficar correndo atrás de político, para de ficar correndo atrás de política, porque essas coisas passam. O político não tem compromisso com você e também não tem com Deus. Também não tem com Deus. Então, você fica sofrendo, mas ele não está sofrendo, ele jamais vai sofrer, a não ser naquele grande dia, quando ele tiver que prestar contas dos seus atos a Deus. E nós também teremos que prestar, eu e você. Amém? Então, descansemos em Deus, busquemos a Deus, façamos o que a Deus agrada. Né? Jesus ouviu Deus dizer: este é o meu filho em quem a minha alma se compraz, ou seja, em quem a minha alma se alegra, porque ele era obediente, ele ouvia Deus. Quando chegaram diante dele e disseram que Herodes o estava chamando, ele não disse assim, só um pouquinho que eu já estou indo, deixa eu ir, me leva aí nessa carruagem. Não, ele disse, diga àquela raposa, né? Jesus não estava lá ligado com político, não, porque ele conhece o coração das pessoas. Nós, seres humanos, não conhecemos, amém? Nós não conhecemos e por isso somos facilmente enganados, enredados, conforme o apóstolo Tiago na sua carta fala, e nós já passamos por ela, que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça, né? As entidades de segurança dizem que mais caem nos golpes aqueles que querem aplicar golpes, né? Ou seja, a cobiça da pessoa faz que ela se torne vulnerável, amém? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não é? Eu li aqui os 2 versículos que eu queria dizer e já disse, né, que embasam todo esse projeto, né? O versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, a quem temos que prestar contas. Fica esse registro, né? Mas agora nós vamos também para o versículo 15, né? A partir do 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós podemos, como muitos já fizeram e Jesus já previu isso, picar a mula, né? Picaram a mula, estão picando a mula para muito longe do Senhor nas suas idolatrias, né? Na sua loucura de seguir homens, de seguir sistemas, de seguir conceitos, não é? Infelizmente é verdade, muitos não entrarão no descanso, muitos não poderão ouvir o seu nome ser chamado no dia do arrebatamento. Muitos se chegarão ao Senhor e dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, aquilo pelo seu nome, pela sua obra, eu expulsei demônios, eu preguei a palavra, eu isso, eu aquilo outro. E está escrito na Bíblia, Jesus falando que naquele dia ele dirá, nunca vos conheci. Está aqui, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Qual confissão?
a confissão em Jesus, de que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de seres humanos, não precisamos de imagens de escultura, não precisamos de centro espírita, centro de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, de mitologia, de filosofia. Nós não precisamos de beleza, de saúde, não precisamos de dinheiro, não precisamos de nome, nós não precisamos, querido, querida, de nada do que o inimigo nos oferece, apenas para que troquemos a nossa confissão. Ah, não, eu vou trocar a simplicidade do Evangelho pelo glamour das mídias, pelo glamour, enfim, deste mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo é tenebroso e eu fico me aliançando com o mundo, né? Dizendo que o mundo vai de vento em popa, ele vai sim, mas é para o inferno, amém? A palavra de Deus nos diz na carta do apóstolo João, as 3 cartas, né? Também nós já passamos por elas, foi com elas que nós começamos o projeto, que aquele que se vincula ao mundo, né? O que tem amor pelo mundo, ele tem inimizade com Deus, ele tem amizade com o mundo, então ele é inimigo de Deus. Ele não tem amizade com Deus, porque Deus não tem nada a ver com o mundo. O mundo jaz no maligno, portanto não teria como Deus ter alguma coisa com o mundo, alguma parceria com o mundo, não existe isso. Amém? Não podemos servir a 2 senhores. Amém, queridos? Por isso que nós estamos estimulando, nos esforçando para estimular as pessoas a lerem a palavra de Deus, porque é com ela que nós vamos entrar no descanso, nós vamos subir no dia do arrebatamento, nós estaremos diante do Cordeiro, assentados à sua mesa e Ele nos servindo, olha que coisa linda, e nós viremos no milênio, nós reinaremos com Cristo, né? Quando estiver tudo pegando fogo, a galera toda morrendo no lago de fogo, de enxofre, no fogo que não se extingue, porque blasfemou de Deus, amou mais o pecado, a carne clamava pelo pecado e era atendida, nós vamos estar ali nas ruas de ouro, vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o próprio Deus. Amém? E hoje já aqui, nós estamos com o Espírito Santo que está nos protegendo de todo o mal. É só parar um pouquinho, a gente vai ver as profecias, a gente vai ver o que a Bíblia anda dizendo, o que a Bíblia anda dizendo há milhares e milhares de anos sobre o fim dos tempos, e nós saberemos que não poderemos esperar nada depois do arrebatamento. Portanto, temos que nos esforçar para entrar no descanso, para não ficar aqui. Porque o que vai acontecer depois do arrebatamento, tenho certeza que quem estiver hoje diante dessa mensagem e não tenha subido, vai se arrepender de não ter dado ouvidos ao que nós estamos dizendo aqui pela palavra de Deus. Amém? E aqui também está escrito, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, quando nós apresentamos a Jesus, nós não estamos apresentando um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Não estamos apresentando um sumo sacerdote que não tem poder. Ele já começou com o seu poder de Deus. Antes de vir à terra, ele era Deus. Para vir à terra, ele deixou a sua glória de Deus lá no céu. E se fez homem, 100% homem, ele sofreu como homem, ele padeceu na cruz como homem. O sacrifício que ele fez foi como homem, porque eram os homens que precisavam ser libertos do pecado que Satanás instituiu ao ser humano que ele praticasse, que era o Adão, e ele infelizmente caiu. Ele não teve suficiente firmeza na confissão de que ele era o Filho de Deus. Né? E que Deus havia dado tudo para ele. Ele deu ouvidos a Satanás, que usou a sua esposa, e perdeu a sua autoridade. Isso é muito importante a gente pensar, né? Que quando damos ouvidos a Satanás, nós perdemos a nossa autoridade espiritual, e a autoridade espiritual é melhor do que qualquer outra, porque com a autoridade espiritual os demônios se sujeitam a nós. Nós podemos, como Jesus falou, dar ordem a um monte e ele sai, e ele se lança ao mar.
Amém? É muito poderosa a autoridade que Jesus Cristo nos confere. E antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Nós somos tentados no dia a dia com pecados, porque o diabo nos tenta em quê? Naquilo que os nossos olhos desejam, não é? A nossa carne anseia. Ele não nos tenta naquilo que não nos diz nada, né? Essa é a grande verdade, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente gosta, porque é exatamente naquilo que seremos tentados. Só que Jesus não tinha pecado, ele não foi tentado no pecado, porque ele não era pecador, né? Ele servia a Deus, ele era apaixonado por Deus, tudo que Deus dizia para ele fazia, e tudo que ele via Deus fazer, ele fazia. Por isso nós temos que andar nas pegadas de Jesus, né? Opa, vimos o que Jesus fez, vamos fazer também, vamos repetir, conforme Jesus repetiu o que ele via Deus fazer. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O véu se rasgou, agora não há mais separação entre nós e Deus. Amém? Quando vamos orar, nós temos que dizer em nome de Jesus, porque foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, abomina que tenhamos outro Deus além de Deus ou na nossa vida, né? Deus não quer compartilhar a divindade dele, não quer compartilhar o amor dele. Amém? Não existe outro Deus. E não tem que existir outro Deus para nós. Amém? Em nome de Jesus, isso tem que estar muito claro para nós. Amém? Nós temos que ser apenas do Senhor e o Senhor tem que ser apenas Ele na nossa vida. Nós não podemos frequentar a igreja e frequentar um centro espírita, um centro de macumba. Nós não podemos orar e rezar. São duas coisas totalmente diferentes. Rezar é uma ladainha, uma coisa repetida, sem emoção, sem carinho, sem participação da alma, sabe? Rezar qualquer um reza, mas orar, para começo de conversa, nós não podemos estar em pecado. Amém? A palavra de Deus diz em João 9 que Deus não ouve pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, a esse ele atende. Então, eu estou ali adorando imagens, eu estou ali batendo um tambor, eu estou ali vendo cartas, lendo cartas, jogando búzios, pulando ondinhas, 7 ondinhas, vestindo calcinha amarela, calcinha vermelha, calcinha preta, cueca marrom. Eu estou ali arreando despacho nas esquinas, nas matas, nas florestas, nas cachoeiras. Eu estou ali zombando de Deus, das coisas de Deus, eu estou ali blasfemando de Deus, eu estou ali subindo a escadaria da Igreja da Penha para pagar a promessa, eu estou ali carregando uma cruz, me autoflagelando, quando Jesus já fez o sacrifício. Está tudo errado e Deus não vai me ouvir. Eu estou em pecado, eu estou lá traindo meu marido, ou o marido traindo a esposa, eu estou lá praticando o que Deus abomina. O homossexualismo é abominável para Deus, está escrito na Bíblia e não adianta as pessoas arrancarem as páginas aonde está escrito isso. É melhor não usar a Bíblia, porque ela jamais vai dizer que concorda com o que Deus discorda. Porque a Bíblia foi inspirada por Deus, ela foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela é aberta, é a boca de Deus que começa a falar conosco. Amém? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Graça é o favor que nós não merecemos, que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós éramos o quê? Pecadores, e Ele expiou o nosso pecado. Ele nos fez esse favor que nós não podemos pagar a Ele. Foi de graça. Amém? Então, em nome de Jesus, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça com a palavra de Deus genuína. Não arranque as páginas da Bíblia, não. Não diga que o que está escrito não está escrito, não significa o que está escrito. Não diga que surgiu alguém que mudou. Amém? Não diga, não diga, não diga.
A palavra de Deus é para você, querido, querida. E é para mim. Amém? Ela simplesmente diz que não há criatura que não seja manifesta na presença dela. Você pode arrancar quantas páginas você quiser, mas ela continuará dizendo o que ela diz. Amém? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, se não estivermos em pecado. Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Arrependamos-nos, porque também não adianta pedir perdão se a gente não se arrependeu. A gente pede perdão para fazer uma oração, termina a oração, a gente cai no pecado. Não adianta isso não. Amém? Primeiro arrependamos-nos do pecado. Peçamos perdão a Deus pelo pecado. E acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça de Deus, que vai receber você e a mim, pecadores, mas justificados pelo sangue de Jesus. O diabo não pode mais reivindicar a nossa vida, colocar quinquilharias nas nossas vidas, não é? Aquele monte de confusão que a gente vê na vida das pessoas, é o diabo que está reivindicando coisas na vida delas. E elas não despertaram ainda para isso, para fazer uma análise e então repreender o diabo. Porque Deus, através da palavra de Deus, como está escrito aqui, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há fato que nós não tenhamos acesso a ele através da leitura da palavra. E ainda temos um algo a mais, um plus, que é o Espírito Santo, que nos mostra as coisas, nos revela o que está oculto e encoberto e que nos ensina toda a verdade. Olha que coisa maravilhosa. O que você quer? Você quer essa vida parcial, limitada? Jesus fala em João 10, né? O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É melhor ter a vida em abundância, com abundância. E essa vida é só Jesus que dá. Não é a nossa carne, não é o que o mundo nos dá. Não é o que o diabo oferece. Amém? Tanto que lá na tentação de Jesus, você pode ver em Marcos 4, em Mateus 4, ele oferece várias coisas para o Senhor Jesus, mas em todas as vezes o Senhor Jesus usa a palavra para repreendê-lo. Olha que coisa, ele usa a palavra, esta mesma que nós estamos estimulando você a ler. Amém? E aqui diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nos achegamos ao trono da graça de Deus, nós nos achegamos para receber misericórdia. Você pode chegar diante de Deus e falar, Pai, em nome de Jesus, me socorra com a tua misericórdia, com a tua graça. Eu preciso do Senhor, minha família precisa do Senhor, a minha empresa precisa do Senhor, Deus, esse país precisa do Senhor, os nossos governantes precisam do Senhor, as nações precisam do Senhor. Amém? Para socorro em ocasião oportuna, porque com certeza chegará um momento em que vamos precisar. Hoje você talvez esteja com dinheiro, com beleza, com saúde, com juventude, com nome, um empregaço, um carraço, um casarão, né? Mas pode vir um dia como esse que já nos chegou, né? Em que tudo nos foi tirado, está todo mundo no mesmo nível, né? E aí? Como pagar os fornecedores? Como pagar os empregados? Como manter a empresa funcionando, como manter a minha vida mais regalada, né? Para alcançarmos socorro em ocasião oportuna. Agora eu vou partir só para a leitura do capítulo 5. Eu vou tentar que seja só a leitura em razão do tempo mesmo. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui ele está dizendo todo sumo sacerdote humano, não é? Ali, por exemplo, a ocasião de Jesus aqui na terra, né, tinha o sacerdote e tinha o sumo sacerdote, que na verdade, depois de um tempo, foi se tornando um cargo político, né, onde não se verificavam os critérios que a lei de Deus exigia, e aí se colocava o filho do fulano, o filho do ciclano, igual acontece com a política, né?
que os nossos políticos foram fazendo herança, fazendo aqui uma genealogia política. Mas aí ele diz aqui que todo sumo sacerdote, sendo retirado dentre os homens, ou seja, sumo sacerdote humano, né, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Não existe sumo sacerdote profissional. Amém, querido, querida? Não existe sumo sacerdote sentimental. Não, é para as coisas concernentes a Deus, as coisas espirituais que remetem à eternidade. Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz esse sumo sacerdote, tomado dentre os homens, de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por ele ser humano, né, ele é rodeado de fraquezas. Aqui está fazendo uma comparação, inclusive, com o sacerdócio de Jesus. Ele era o sumo sacerdote e ele era rodeado de fraquezas, mas em nada ele pecou, em nada o diabo pôde acusá-lo, reivindicar alguma coisa da vida dele. Amém? Jesus foi para a cruz como plano de Deus. Ele não foi porque ele era pecador, porque ele era inimigo ou qualquer outra coisa assim. Ele foi porque era plano de Deus que ele fosse. E eu vou te dar uma boa notícia. Sabe por